Olá, amigos! Aqui estamos de volta com essa conversa especial nossa, do meu coração com o coração de vocês. E não resta dúvida que é sempre um momento agradável para mim. E eu estava pensando que a vida que nós vivemos é sempre uma interrogação. Você já se perguntou para onde vamos quando saímos do corpo? Quer seja pelo momento do sono ou quer seja pela desencarnação. Pela religião natural, dizia-se que ao deixar o corpo pela transição da desencarnação, nós iríamos para um céu ou iríamos para um inferno, ou, quiçá, para um purgatório. Todavia, essa ideia que nós alimentamos durante tanto tempo foi paulatinamente desaparecendo. Hoje, dificilmente encontramos alguém que creia que exista um lugar assim, lá no mundo espiritual. Quando apareceu o livro Nosso Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, então começou a delinear para muita gente a ideia de cidades lá no mundo espiritual. E surgiram também outros médiuns citando a presença de outras cidades, narrando acontecimentos que se desdobravam em lugares lá no plano espiritual, semelhante às cidades que nós temos aqui. E uma ocasião me fez pensar mais detidamente sobre essa questão de cidades lá do outro lado. Nós tínhamos na nossa casa espírita uma reunião de costura. E nessa reunião, uma companheira que tinha um nome diferente. Um nome assim, um nome parecido com um nome indígena, era um nome diferente, muito bonito. E a gente perguntava de onde ela tirou aquele nome, e ela disse que o pai tinha escolhido o nome que era de uma sua irmã que havia desencarnado. Então ela tinha o nome da tia, muito bonito. E nós éramos muito amigas. E uma ocasião, no desdobramento do sono, eu me vi num local, era uma cidade, toda verde, uma coisa linda. As casas eram de vidro verde e quando o sol batia, eles refletiam como uma pedra preciosa. As calçadas eram de pedras verdes e a rua era toda ela de grama verde. Eu estava tão encantada com aquele local, aquela rua. Eu andava olhando para os lados, para as casas, onde o sol batia e refletia aquelas esmeraldas todas que estavam ali. Era realmente alguma coisa encantadora. E então, de início não havia ninguém, nem na rua, nem nas casas eu não via ninguém. Mas, de repente, numa das casas tinha uma senhora na porta, uma senhora ainda jovem, e ela me acenou. E eu parei para perguntar que lugar era aquele, com as casas verdes, as ruas, mas ela não me deu tempo de fazer a pergunta. Ela me chamou pelo nome e eu fiquei assim, assombrada de ver que ela me conhecia. Eu não sabia quem era. E ela então me convidou para entrar. E eu entrei. E por dentro era tudo muito lindo. Em várias tonalidades de verde era a arrumação dos móveis dentro da casa. E ela então disse: eu sou a tia, e declinou o nome da minha amiga. Eu sou a tia de fulana. Eu disse: nossa, então foi da senhora que o pai dela tirou o nome para dar à filha? Ela disse: exatamente.
Aliás, eu vou lhe apresentar o pai da minha sobrinha. Ele está lá em cima. E eu olhei aquela escadaria verde e dentro o vidro era transparente e eu percebi que havia uma rede e alguém estava deitado naquela rede. Ela disse: ele está descansando um pouco, eu vou apresentar a ele. Então eu não tive mais uma lembrança muito nítida do que foi que aconteceu. Mas eu me recordei assim claramente de que eu já estava saindo. E quando eu cheguei na calçada, ela na porta, nós estávamos despedindo, e eu disse a ela: como é que eu vou demonstrar à minha amiga que este acontecimento foi verdadeiro, que esse encontro é real? E ela então disse para mim: diga a ela que é a tia Neném. E eu então sorri, dei um adeus e me fui. E naturalmente despertei, porque eu estava adormecida e me encontrava no mundo espiritual. Retornei e guardei o sonho com muita nitidez na minha lembrança. E quando chegou o dia da costura, estávamos reunidos na nossa sala, conversando, quando eu disse a ela: olha, eu tive um sonho, um desdobramento que foi singular. E nesse sonho eu me encontrei com a sua tia, aquela que você tem o mesmo nome dela. Aí ela disse: nossa, que coisa interessante. E eu contei o sonho e disse que o pai dela estava na casa e que eu havia ido encontrar-me com ele, mas não tinha lembrança desse encontro. Mas me lembrava claramente de que na despedida, eu conversando com a tia dela, perguntei: olha, como é que eu vou dar um testemunho de veracidade à minha amiga deste encontro? Como é que ela vai saber que foi verdadeiro o nosso encontro? E ela então me disse assim: diga a ela que é a tia Neném. Então, quando eu disse isso, a minha amiga começou a chorar de feliz, contente. Ela falou assim: foi verdade. Eu nunca disse a você que a minha tia tinha o apelido de Neném. Era como os familiares chamavam. Eu não a conheci, mas todos a chamavam de Neném. Então, esse encontro foi verdadeiro. E ela mandou a chave para que eu tivesse a certeza de que foi ela que me mandou essas palavras de carinho. Que coisa boa! Nossa, eu fiquei muito feliz. Todos nós ficamos felizes. E eu então penso muitas vezes naquela cidade verde no mundo espiritual. Como Deus é bom para conosco. E como Ele nos ama. Além de nos dar este mundo que é tão lindo, a terra onde vivemos ainda projetou para nós outros, no mundo espiritual, quando fizermos as conquistas morais necessárias, quando tivermos as virtudes necessárias para termos o direito de estarmos bem no mundo espiritual, teremos cidades lindas para a nossa moradia. Até!